começando pela questão dos agentes políticos, que me parece, hoje, uma das questões mais tormentosas. E, nesse campo dos agentes políticos, nós temos dois problemas principais. Primeiro é a questão de saber se os agentes políticos se os agentes políticos que respondem por crime de responsabilidade estão sujeitos ao regime da sendo improbidade. E o segundo problema é saber se os agentes políticos que, no plano penal, têm foro por prerrogativa de função, têm também essa prerrogativa no âmbito dessa ação de improbidade. Esses são os dois grandes problemas hoje em debate. Bom, o Supremo Tribunal Federal, no caso envolvendo o ministro de Estado, decidiu por uma escassa maioria, se não me engano foi um voto, num processo longo, o entendimento segundo o qual o sistema constitucional brasileiro distingue o regime de responsabilidade dos agentes políticos dos demais agentes públicos. A Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os agentes políticos, o previsto no artigo 37, parágrafo 4º, e o fixado no artigo 102, 1c, disciplinado pela Lei 1079. Se a competência para processar, e eu estou lendo entre aspas, se a competência para processar e julgar ação de improbidade pudesse abranger também atos praticados por agentes políticos submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-ia uma interpretação abrogante do artigo 102, 1c da Constituição. Razão pela qual somente o Supremo Tribunal Federal pode processar e julgar ministros de Estado em caso de crime de responsabilidade e, assim, eventualmente, determinar a perda do cargo com a suspensão de direitos políticos, fecha aspas. Eu estou lendo literalmente porque, pelas razões que vou explicar mais adiante. Essa foi a corrente majoritária. O acordo foi lavrado pelo ministro Gilmar Mendes. A corrente contrária, eu quero dizer que eu não sei se o ministro Gilmar Mendes hoje ainda abona integralmente essa corrente, porque teve uma evolução grande. A corrente contrária sustentou que a Constituição não impede, mas, ao contrário, admite expressamente a duplicidade de regime, civil e penal, para os ilícitos de improbidade. E diz que nem todos os atos de improbidade previstos na Lei 8.429 estão tipificados como crime de responsabilidade. Razão pela qual o duplo regime somente se configuraria se proibido fosse em relação às tipificações coincidentes, não quanto aos demais. Essa é a corrente contrária, que acrescenta. Mas, mesmo para essa corrente, a aplicação da Lei 8.429 deve ser mitigada em relação aos agentes políticos, para os quais não é admissível a imposição de sanção de perda de cargo ou suspensão de direitos políticos, ao menos em juízo de primeiro grau, ou antes do trânsito em julgado. Relativamente a esses agentes, a referida lei deve, portanto, ser adotada com essa expressão, com ablação dessas sanções. Em suma, nesse precedente, que foi do ministro Sardenberg, o Supremo considerou, por maioria, que não seria possível. Quem responde por crime de responsabilidade não pode responder por improbidade. A corrente vencida diz que não tem problema, mas, acrescentou, para os agentes políticos deve-se promover a ablação de certas penalidades. Perda do cargo e suspensão de direitos políticos. Um ponto comum pode ser identificado nas duas correntes. Implícita ou explicitamente, ambas reconhecem e procuram superar a perplexidade, submeter os agentes políticos, detentores de cargos de maior nível institucional e de responsabilidade política do país,
que em matéria penal tem foro por prerrogativa de função, mesmo por crimes que acarretam simples pena de multa pecuniária, a possibilidade de sofrer sanção de perda do cargo ou de suspensão dos direitos políticos em processo de competência de juiz de primeiro grau. Quem examina, quem se dá o trabalho de examinar esse presidente do Supremo, se dá conta disso. Essa é a preocupação. Certamente, e de qualquer modo, esse presidente do Supremo não resolve todos os problemas, porque nós temos muitos agentes políticos que não são submetidos a crime de responsabilidade. Por exemplo, os parlamentares, senadores e deputados não são submetidos a lei de responsabilidade, a crime de responsabilidade. De modo que, pelo menos em relação a eles, persiste essa discussão. Saber se eles estão ou não estão sujeitos a essas sanções de lei de improbidade. Mas o que eu quero dizer é que, por influência dessa preocupação comum, essa perplexidade de, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal poder perder o cargo por uma sentença de um juiz de primeiro grau, ou um governador do Estado, ou um ministro de um tribunal superior, ou um ministro de Estado, talvez até o presidente da República, poder perder o cargo por uma sentença. Isso é que causa perplexidade e é isso que, nesse precedente, o Supremo procurou, vamos dizer assim, um meio de superar essa perplexidade. As duas correntes tentaram isso. Uma diz, não, o agente político não está sujeito, e outra diz assim, está sujeito, mas não se pode aplicar certas penas. Que, no fundo, é um modo de alguma maneira, contornar a questão básica. Por influência dessa preocupação, há nas duas correntes a invocação cumulativa de elementos argumentativos de natureza substancialmente diferente. Fundamentos de ordem instrumental, por exemplo, regime de competência para julgar improbidade ou crime de responsabilidade, são trazidos para sustentar conclusões de natureza material, duplicidade de regime. Percebe-se, outro sim, que disposições normativas infraconstitucionais, especialmente a da Lei 10.079, são reiteradamente invocados nesse precedente como elementos de argumentação para interpretar o sistema sancionador constitucional, invertendo, de certo modo, o sentido da hierarquia das normas, que deve ser vertical, mas de cima para baixo, e não ao contrário. Quer dizer, a lei infraconstitucional não pode servir como base de interpretação da Constituição. É o inverso que tem que ocorrer. Então, eu acho que esse precedente supremo não é um precedente que vá perdurar, e já não perdura, no meu entender, pelo menos com esses fundamentos. É um precedente supremo que se invoca, assim, com uma certa timidez, eu diria que, às vezes, se invoca até com uma certa vergonha. Um pouco envergonhado, porque ele solucionou, mas não solucionou. A minha opinião sobre isso é a seguinte, olhada a questão sob o ângulo exclusivamente constitucional e separados os elementos de argumentação segundo a sua natureza própria, é difícil justificar a tese de que todos os agentes políticos referidos na lei 1079, que trata dos crimes de responsabilidade, é difícil justificar que esses agentes estão imunes, ainda que parcialmente, das sanções de improbidade. É que, segundo a Constituição, artigo 37, parágrafo 4º, qualquer ato de improbidade está sujeito às sanções nela estabelecidas, inclusive a de perda de cargo e de suspensão de direitos políticos. O legislador ordinário, a quem essa Constituição delegou a competência para normatizar a forma e gradação das sanções,
não é dado limitar o alcance do mandamento constitucional. Parece que não tem como, por lei ordinária, nós limitarmos o alcance da norma constitucional. Somente a própria Constituição é que podia fazer. E na Constituição, nós não podemos retirar essa imunidade dos agentes políticos. As normas constitucionais que dispõem sobre crimes de responsabilidade podem ser divididas em dois grandes grupos. Um que trata exclusivamente da competência para o processo de julgamento de tais crimes, e outro que dispõe sobre os aspectos objetivos do crime, indicando condutas tipificadoras. Então, quando a Constituição fala em crime de responsabilidade, ela tem isso. Primeiro, tem um grupo de normas que trata da competência para julgação por crime de responsabilidade. E tem um outro grupo de normas que trata que tipifica hipóteses de crime de responsabilidade. Se nós olharmos a competência, inclusive essa que foi invocada pelo Supremo, nós vamos ver que ele diz assim, são competentes para julgar crime de responsabilidade. Por exemplo, esse artigo 102.1c diz assim, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente nos crimes de responsabilidade os ministros de Estado, os comandantes das Forças da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvados disposto no artigo 52.1. Os membros de tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. É isso que diz. Essa é uma regra de competência. Ele não diz, nem se pode tirar daqui qualquer conclusão, no meu entender, que diga que esses agentes não respondam pelos atos de improbidade na forma do artigo 37. Então, assim também com as outras regras de competência. Não se pode identificar nesse grupo de normas, de natureza exclusivamente instrumental, qualquer elemento que indique sua incompatibilidade material com o artigo 37, parágrafo 4. Trata das sanções de improbidade. O que elas incitam, essas normas, é um problema de natureza processual, concernente à necessidade de compatibilizar as normas sobre prerrogativo de foro com o processo destinado à aplicação de sanções por improbidade. Esse é o problema que essas normas suscitam. Não é um problema de imunidade, é um problema de competência. O segundo grupo de normas constitucionais é o das que indicam o elemento objetivo da conduta caracterizada como crime de responsabilidade. Então, nós vamos ver, tem o artigo 32, tem o parágrafo 2º do artigo 29A, constitui crime de responsabilidade do prefeito. E aí vem. Nós temos, enfim, vários outros artigos que, na Constituição, que tipificam hipóteses de crime de responsabilidade. A única alusão à improbidade administrativa como crime de responsabilidade, se poderia imaginar um duplo regime, a única hipótese nesse conjunto normativo é a que consta no inciso 5 do artigo 85, ao considerar crime de responsabilidade os atos praticados pelo presidente da República contra a probidade da administração. É o único lugar que faz essa identidade, dizendo, olha, improbidade é crime de responsabilidade. Só diz isso em relação ao presidente da República. E esse caso dá ensejo a processo e julgamento perante o Senado, artigo 86. Somente nessa estrita hipótese, consequentemente, é que se identifica, no âmbito material, uma concorrência de regimes entre o artigo 37, parágrafo 4º, e o artigo 85, 5 e 86 da Constituição. Bom, a conclusão que eu chego, portanto, quanto a esse primeiro problema, é que, excetuada essa hipótese de atos de improbidade praticados pelo presidente da República, que a própria Constituição sujeita a um regime especial, não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade de qualquer das sanções por ato de improbidade que a Constituição prevê. No meu entender, não há como.
O que há, no meu entender, é a questão processual da competência para aplicar essas sanções. O que eu fiz questão de salientar no início são sanções de conteúdo idêntico à sanção que se aplica no processo penal. Essa é a questão. Então, a solução constitucional para esse problema, no meu entender, não é a imunização desses agentes, as sanções constitucionais de improbidade, mas sim no reconhecimento também para as ações de improbidade do foro por prerrogativa de função, assegurando as ações penais. Bom, agora, então, nós chegamos a esse ponto. Prerrogativa de foro, até pouco tempo, sempre foi sinônimo de privilégio de foro. Parece que, ultimamente, passou a ser um castigo, tanto que quem está com prerrogativa quer voltar à primeira instância. Eu quero dizer isso porque é uma faca de dois gumes, a prerrogativa de foro. Sempre foi tido como um privilégio. Nós temos visto, ultimamente, aí, no julgamento em andamento, a força que se faz para dizer que o juiz natural e importante, porque assegura duplo grau, etc., etc., é o juiz de primeiro grau. Eu não quero fazer juízo sobre isso. Nem estou aqui para defender prerrogativa de foro, se é o regime melhor ou não é melhor. O que eu quero dizer é que nós temos um regime constitucional para as sanções de natureza penal. Está lá. E a questão que se coloca é que pode importar perda de cargo. No caso penal, até uma pena de multa, quer dizer, tem prerrogativa de foro. O que nós temos que discutir aqui é saber se as sanções de improbidade, às vezes muito mais graves, geralmente muito mais graves, que pode conduzir à perda de cargo, e que é semelhante à ação penal, interdição de direitos, proibição de contratar, multa, perda dos bens decorrentes do ilícito. Se isso também tem prerrogativa de foro.